Transporte por aplicativo. A Justiça do Rio Grande do Sul decidiu que as empresas não respondem por motoristas que abordam passageiros no saguão do aeroporto fora das plataformas. Uma lei municipal de Passo Fundo exige a solicitação prévia da corrida. A sentença destacou que as empresas atuam apenas como intermediadoras entre usuários e motoristas. Agora, para a gente entender melhor essa discussão e até onde vai a responsabilidade da empresa nessa relação entre motoristas, passageiros e demais pessoas envolvidas no transporte por aplicativos, eu converso ao vivo com o advogado Tiago Marques, que é especialista em direito constitucional e público. Bom dia, muito obrigada pela sua participação em primeiro lugar. Seja bem-vindo, doutor. Bom dia, Rafaela, bom dia aos telespectadores. Eu que agradeço, é um prazer poder participar aqui da TV Justiça. Doutor Tiago, nesse caso que nós vimos ali, a lei municipal, né, ela estava querendo coibir essa prática que é muito comum em alguns aeroportos do país, a abordagem, né? Ou por motoristas taxistas também, enfim, mas motoristas que não necessariamente estão na plataforma fazem essa abordagem ali tentando captar passageiros. E aí o Poder Judiciário falou, olha, não, a empresa não precisa, não deve se responsabilizar sobre esse caso, né? E agora eu gostaria, em linhas gerais, que o senhor explicasse para a gente qual é o papel jurídico das empresas de aplicativo. Elas são consideradas empresas de transporte ou apenas a intermediadora do serviço, como decidiu, nesse caso concreto, lá o Tribunal do Sul? Bom, o entendimento atual que prevalece na nossa jurisprudência, nos tribunais superiores, é de que as empresas de aplicativo seriam intermediadoras. Então, elas atuariam como intermediadoras desse serviço de transporte via aplicativo. Então, elas não responderiam diretamente pelos motoristas. Os motoristas seriam apenas parceiros, né, de via contratual, e não haveria nem vínculo trabalhista, nem vínculo de preposição. Eles não representam essas empresas em seus atos. Então, essas empresas, elas seriam apenas intermediadoras e não poderiam ser responsabilizadas por atitudes diretas desses motoristas, qualquer ilícito que eles poderiam estar cometendo. Então, esse é o entendimento atual, que prevalece tanto no STF quanto no STJ, e foi aplicado corretamente, ao meu ver, nesse caso da Justiça do Rio Grande do Sul. Doutor Tiago, inclusive, eu citei há pouco aqui os taxistas, porque essa ação, ela foi ajuizada justamente pela Associação dos Permissionários do Ponto de Táxi de Passo Fundo contra o município. E aí a própria magistrada responsável pelo caso, ela disse que não teria lógica as empresas de aplicativos, elas incentivarem esse tipo de corrida. Que corrida? Aquela corrida fora do aplicativo, né? E aí ela até cita a decisão, menciona que seria ilógico uma situação dessa. Qual é a lógica econômica e jurídica? Explica para a gente que a magistrada usou para afastar a culpa das empresas por aplicativo que exercem essa atividade. Exatamente. O que essa associação de taxistas estava alegando é justamente essa captação irregular de passageiros ali no saguão, nos entornos do aeroporto, e que as plataformas estariam sendo coniventes com isso, bem como o município estaria sendo omisso nessa fiscalização. A sentença entendeu que, da parte das plataformas, seria realmente ilógico, porque é ruim no ponto de vista econômico, é danoso às plataformas que ocorra essa captação fora do aplicativo, até porque elas não lucram com isso. Inclusive, foi até citado que no contrato entre motorista e plataforma existe, inclusive, penalidades para quem faz essa captação, faça corridas fora do aplicativo, porque você tira o intermediador dessa relação, o motorista fica com 100% no valor
pago pelo passageiro, bem como não existe ali também as questões de segurança que o aplicativo possa oferecer, a intermediação, localização, etc. Então, não faria sentido responsabilizar as plataformas por algo que elas querem combater. Então, essa foi a lógica citada pela magistrada, que não faria sentido que as plataformas estivessem incentivando essa prática ou sendo conivente, porque elas mesmas buscam coibir essa prática. Essa prática não é interessante para o negócio das plataformas de aplicativo, de corrida por aplicativo. E aí eu queria que o senhor explicasse para a gente agora, doutor Tiago, como os princípios constitucionais, né, da livre iniciativa, da livre concorrência, argumentos esses que foram levados também pela empresa, pela plataforma ao Poder Judiciário, como esses princípios, eles ajudam a equilibrar o mercado, justamente entre os taxistas também e motoristas de aplicativo, porque lá no início, há 10 anos, em torno disso, a gente se recorda daquelas brigas nos aeroportos, né? No Rio de Janeiro, lá no meu estado, isso aconteceu com frequência ali, motoristas trocando socos, pontapés, enfim, uma violência física mesmo, quando as empresas, por aplicativo, elas chegaram no Brasil e começaram a efetuar esse serviço. Então, são esses princípios que ajudam, inclusive, a pacificar essa relação entre os setores, né? Com certeza. A aplicação desses princípios seria no sentido justamente de equilibrar essa relação e trazer os aplicativos, as empresas de aplicativos são uma realidade, né, que foi desenvolvida com a tecnologia, com o avanço tecnológico, é uma nova modalidade de transporte, então esse princípio foi aplicado justamente para poder equalizar, equilibrar essa relação de modo que o táxi é uma forma de transporte e os aplicativos são outra, e elas podem ali coexistir com regulação, com regras que possam harmonizar essa relação. Então, no caso, isso foi aplicado para dizer que o aplicativo em si, a lei municipal citada, né, existe uma lei municipal de Passo Fundo que só poderia haver a corrida no aeroporto quando houvesse prévia combinação por aplicativo e não essa captação ali irregular, boca a boca, diretamente com o passageiro. Mas, no caso, a magistrada aplicou que a livre concorrência estaria mais no sentido do aplicativo em si. Ele não poderia ser coibido de existir ali no aeroporto, porque existe a livre concorrência, a livre iniciativa. São duas formas diferentes de transporte que podem sim coexistir e não existe vedação legal para que elas possam existir. Ela não atua de forma irregular. Então, foi mais no sentido de coexistência mútua, de equilíbrio entre as duas modalidades de transporte. Eu quero aproveitar a participação do senhor para ampliar um pouquinho aqui o assunto. Quando a gente fala de empresa por aplicativo, o senhor já explicou para a gente que já há um entendimento consolidado, não sei se uma jurisprudência, podemos dizer assim, no que se refere ao entendimento de que a plataforma, ela não se trata aqui desse serviço oferecido de uma prestação direta de serviços de transporte, né? Então, seria apenas uma intermediadora, conforme o Dr. Tiago Marques, especialista em direito constitucional e público, explicava para a gente. Dr. Tiago, com base nesse entendimento, como é que funciona em casos de furtos, esquecimento de alguma coisa ali dentro do veículo, né? Pensando no dia a dia ali, cabe à plataforma responder a esse consumidor ou ela é apenas uma intermediadora? Se eu esqueci um tablet ou um computador ou algo de valor dentro daquele veículo, por exemplo, a culpa vai ser solidária junto com a empresa, o motorista que responde? Como é que fica essa prestação no dia a dia nesses exemplos que eu mencionei? Bom, é preciso analisar nesse tipo de caso o caso concreto. Então, a plataforma como intermediadora, ela também tem ali os seus deveres como prestador de serviço, de intermediação, e
E também, hoje há uma discussão de aplicação do Código de Defesa do Consumidor, que poderia ser uma relação de consumo. Então, no caso de furto, de perda de objetos, algum tipo de problema que o passageiro possa ter, é preciso analisar de que forma a plataforma atuou para poder ajudar esse passageiro a resolver essa situação. Por exemplo, ela fez o contato com o motorista, ela disponibilizou canais ali de que o passageiro possa avisar o motorista, avisar a plataforma. Então, a tendência é que, se a plataforma ela foi, de alguma forma, omissa, ela falhou nesse suporte, ela poderia sim ser responsabilizada junto com o motorista em caso de qualquer dano sofrido pelo passageiro. Ela, como mera intermediadora, ela não também se abstém de fornecer canais de ajuda, de suporte ao passageiro. Isso também, o entendimento é que é necessário que ela disponibilize esse suporte ao passageiro. E se for comprovado, né, no caso concreto ali, no eventual ação judicial, de que ela foi omissa, ela não deu suporte, ela não contribuiu, ela não ajudou esse passageiro a resolver o problema, ela sim pode ser enquadrada, né, como responsabilizada juntamente ao motorista por qualquer tipo de danos sofridos ao passageiro. Doutor Tiago Marques, muito obrigada pela sua participação, pelos esclarecimentos. Essa última questão aqui foi surpresa, nós não combinamos. Eu aproveitei aqui a oportunidade para fazer esse acréscimo, mas já ficou claro, independentemente de ser uma intermediadora, a empresa tem responsabilidade, sim. É claro que a gente sabe que cada caso é um caso, né? Agradeço mais uma vez o senhor pelos esclarecimentos, pela participação conosco. Bom dia mais uma vez. Eu que agradeço o convite, foi um prazer. Contem sempre comigo. Um bom dia. Obrigada, até a próxima, doutor Tiago. E a aproximação